Olá galera, tudo bem? Dando continuidade aí à nossa sequência, nosso curso, nosso intensivão preparatório. Hoje um assunto aí também bem importante, aí trigonometria. Vamos dividir em duas etapas esse assunto. A princípio vamos recordar alguns tópicos aí da trigonometria, em especial a trigonometria no triângulo retângulo, mas alguma coisa extra também. Aí depois lá no ensino médio a gente acaba se aprofundando um pouquinho mais aí nesse assunto, que trigonometria tem muita coisa interessante e importante para a gente ver. Vamos lá, dando continuidade, aí, o que nós temos aí para hoje, aí, quais os assuntos para a gente poder decolar com esse conteúdo aí, ó. Então, teorema de Pitágoras, seno, cosseno e tangente, ângulos notáveis, relações métricas complementares, lei dos senos e dos cossenos. Então nós vamos fazer um apanhado, um geral em relação a todos esses tópicos, todos esses assuntos aí para vocês. Então, começando pelo famosérrimo teorema de Pitágoras, né? E o teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. A hipotenusa, tá, gente, para não ter dúvida, a hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo reto no triângulo retângulo. Esse é o símbolo do ângulo reto, esse é o símbolo de 90 graus. Tá? E catetos, o que são os catetos? Catetos são os lados do triângulo que formam um ângulo reto. Tá? Essa é a definição de cateto, são os lados de um triângulo retângulo, né, que formam um ângulo reto. E a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Então o teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Bem tranquilo, manjadão esse assunto aí, aparece muito, mas vamos aplicar. Vamos ver o que nós temos aí, ó. Um triângulo retângulo cujos catetos medem raiz de 3 e raiz de 4, a hipotenusa mede, cuidado para não querer chutar uma questão dessa e perder por bobeirinha. Tá? Então, ó, raiz de 3 e raiz de 4 só podem ser os catetos, que ele está perguntando a hipotenusa, ok? Outra coisa importante, tá, gente? A hipotenusa, tá, é sempre o maior lado de um triângulo retângulo, tá? Por quê? Porque sempre oposto ao maior ângulo está o maior lado. E num triângulo retângulo, 90 graus é o maior ângulo, lógico, né? Com certeza. Por quê? Porque para a soma dos ângulos internos dá 180, desculpem. Então, ó, aqui, ó, você tem um ângulo B aqui e eu tenho um ângulo C aqui. Então, para a soma dá 180, então B mais C tem que dar 90, porque 90 mais 90 dá 180. Ou seja, tanto o ângulo B como o ângulo C são menores que 90 graus, porque a soma deles tem que dar 90 graus. Então, os catetos são menores que a hipotenusa. Então, guarda isso, tá? A hipotenusa é sempre o maior lado de um triângulo retângulo. E aqui ele pede o valor da hipotenusa. Então vamos aplicar isso daí, ó. É bem tranquilo, ó. Então o quadrado da hipotenusa, então x ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. Então raiz de 3 ao quadrado mais raiz de 4 ao quadrado. Então x ao quadrado é igual a raiz de 3 ao quadrado é 3, raiz de 4 ao quadrado é 4. Então x ao quadrado é igual a 3 mais 4 é igual a 7. Que número que é elevado ao quadrado dá 7, então aqui seria x, seria mais ou menos a raiz quadrada de 7. Só que o negativo aqui pra gente não interessa, tá? Porque nós estamos falando em unidade de comprimento, tá? E se o C seria unidade de comprimento, aí não importa se é o centímetro, milímetro, decímetro, metro, tá? Como ele não coloca nada, nós não precisamos colocar nada aqui, tá? Então tá aí, bem tranquilão, uma recordação basicona aí da aplicação do teorema de Pitágoras. Vamos avançando que tem bastante coisa interessante aqui. Seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo, tá? Então vamos lá. Seno. Então o que é o seno? Seno, gente, ó, então essa primeira razão, essa primeira relação trigonométrica aqui, ó, que nós chamamos de seno. Vou mudar a cor aqui para destacar um pouco mais para vocês, ó. Então, ó, seno. Então o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tem que tomar cuidado, porque para saber quem é cateto oposto, quem que é cateto adjacente, depende do ângulo, porque a nomenclatura oposto ou adjacente vai depender da localização do ângulo. Então, ó, eu tenho o vértice B ali, então eu vou colocar o ângulo B aqui. Então, ó, o cateto, ó, o B e o C são os catetos.
porque estão formando um ângulo reto. Então, quem está do outro lado, quem está oposto ao ângulo B? O cateto Bzinho. Tá? Então, ele é o cateto oposto ao ângulo B. E o C, ele está juntinho, está adjunto, está do ladinho do B. Então, o C é o cateto adjacente a B. E o A é hipotenusa. Então, o seno. Quem é o seno? Cateto oposto B sobre A. Então, tá aqui, seno B sobre A. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cosseno do ângulo B é o C sobre A. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, é o B sobre C. Se muda o ângulo, tá, gente? Então as coisas mudam aí de figura, né? A posição, na verdade. Então, se eu olho agora para o ângulo C, então o meu cateto oposto agora é outra coisa. Meu cateto oposto ao ângulo C está representado pela letra Czinho. E o meu cateto adjacente é o Bzinho. Então, esse aqui é o oposto e esse aqui é o adjacente. Quem nunca muda é a hipotenusa, porque a hipotenusa não depende desses ângulos menores que 90 graus. Né? Ângulo menor que 90 graus nós chamamos de ângulos agudos. A hipotenusa depende do ângulo reto. Tá? Então, ele está fixo ali. Então, o ângulo C. Então, o seno do ângulo C. Cateto oposto sobre hipotenusa. C sobre A. Está aqui. Cosseno do ângulo C, cateto adjacente B sobre A, sobre hipotenusa, tá aqui B sobre A. E tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, que é o C sobre B. Uma coisa que eu quero chamar bastante a atenção de vocês, ó, duas coisinhas aqui. Gente, ó, se eu já comentei aí no slide anterior, ó, ângulo A mais ângulo B mais ângulo C é a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer, não é só o triângulo retângulo que tem essa característica, não. Se o ângulo A ele tem 90 graus, então nós temos aqui 90 graus mais o ângulo B mais o ângulo C. Isso aqui tem que dar 180 graus. E aí, se eu subtrair 90 graus em ambos os lados da igualdade, vai acontecer o seguinte, que o ângulo B mais o ângulo C vai dar 180 menos 90, 180 menos 90 vai dar 90. Então, aqui o ângulo B mais o ângulo C igual a 90 graus. Sempre quando nós tivermos a soma dos ângulos for igual a 90 graus, nós vamos falar que esses ângulos são ângulos complementares. Então, o ângulo B e ângulo C são ângulos complementares, porque a soma é 90 graus. Sempre que isso acontecer no triângulo retângulo aqui, tá, gente? Ó, reparem que essa informação agora é muito importante, isso aí vai ajudar muito a gente. Sempre vai acontecer isso aqui, ó, quando os ângulos forem, ó, deixa eu escrever aqui, ó, quando os ângulos, tá, forem complementares, ou seja, sempre quando você tiver dois ângulos cuja soma dá 90 graus, isso aqui vai acontecer. O seno de um é igual ao cosseno do outro. Dá uma olhada aqui, ó. Seno do ângulo B igual ao cosseno do ângulo C. Olha lá, ó, B sobre A e B sobre A. Sempre vai acontecer isso, Carlos? Sempre, quando os ângulos forem complementares, quando a soma dos ângulos, tá, for 90 graus. E o cosseno do ângulo B, por sua vez, é igual ao seno do ângulo C. Olha lá, cosseno do ângulo B, tá aqui, C sobre A. Seno do ângulo C, C sobre A. Guardem essa propriedade. E a tangente, o que acontece com a tangente, Carlos? A tangente de um é o inverso da tangente do outro. O que é isso, inverso, Carlos? Lembra lá do início da nossa recordação, uma das primeiras aulas, um dos primeiros vídeos nossos. O que é o inverso? Eu troco o numerador com o denominador. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Ó, o que nós temos aqui, ó, no ângulo B, na tangente de B? B sobre C. Ó, a tangente do ângulo C. Inverteu. O C que estava embaixo foi para cima e o B que estava em cima foi para baixo. Um é o inverso do outro. Tá? Então guardem essa relaçãozinha aqui, ó. Tá? Essa propriedadezinha, muito importante. Primeira característica bem importante aí para vocês, tá bom? Outra coisa, tá, gente? Nós podemos escrever também a tangente de qualquer ângulo, tangente do ângulo B, como sendo a razão entre o seno do ângulo B com o cosseno do ângulo B. Isso aqui não depende de ser complementar ou não. Isso aqui que eu estou escrevendo aqui é outra coisa, tá?
Então, para ser complementar, serve essas três observações que eu coloquei aqui. Seno de um é igual ao cosseno do outro, cosseno de um é o seno do outro e a tangente de um é o inverso da tangente do outro. Isso sempre vai acontecer quando os ângulos forem complementares. Agora, o lance da tangente ser igual ao seno sobre cosseno, isso sempre acontece. Tá? Eu vou exemplificar aqui, ó, no ângulo B, tangente do ângulo B. Dá uma olhada, quem é o seno do ângulo B? É B sobre A, ó. B sobre A. Quem que é o cosseno do ângulo B? É C sobre A, ó. C sobre A. Tá vendo? Lembra a divisão de frações? Eu conservo a primeira, que é o B sobre A, e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de C sobre A é A sobre C. O que vai acontecer ali? Vai acontecer que eu tenho uma simplificação, ó. Tá? Então eu posso simplificar esse A com esse A. Sobrou um B em cima e sobrou o C embaixo. Então, a tangente do ângulo B é igual a B sobre C, que é o que nós temos, a conclusão que nós chegamos aqui. Tudo bem? Então, recordaçãozinha de tópicos extremamente importantes. Seno, cosseno e tangente, manjadão, né? Cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa, essas relaçõezinhas entre eles. Agora, essas duas observações aqui de baixo são bem importantes. É legal você ter essa carta na manga para a gente poder enfrentar uma provinha aí. Então vamos aplicar isso daqui, ó. Tá vendo? Ó, eu vou até colocar um exemplo. Ó. Que exercício tranquilo. No triângulo retângulo da figura abaixo, qual o valor da tangente do ângulo B? Ele deu todos os lados, né? Ele entregou tudo, ele entregou o ouro, né? Então, ó, a tangente do ângulo B não tem erro, né? Cateto oposto ao ângulo B. O ângulo B tá aqui, ó. Esse daqui é o ângulo B. Cateto oposto, 4. Cateto adjacente, 3. 4 terços. Pronto, tá respondida a questão. Nossa, Carlos, podia cair uma dessa esse ano. Vai cair. Fiquem espertos que vai cair. Mas, ó, deixa eu mostrar para vocês aquela relação que eu acabei de falar lá, ó. Como dá certo sempre, ó. Tangente do ângulo B. Vou colocar aqui, ó, como seno do ângulo B sobre cosseno do ângulo B. Aí a gente já escreve bastante gente. Aí quem é seno, quem é cosseno. A gente já dá uma geral aí para vocês, uma recordação para vocês. Ó, seno. Quem que é o seno do ângulo B? Seno é cateto oposto 4 sobre hipotenusa 5. Então, ó, seno é 4/5. Cosseno do ângulo B, cateto adjacente, que é 3, sobre hipotenusa, que é 5. 3 sobre 5. Esse 5, tá, gente, você já poderia cortar aqui, tá? Mas eu gosto de fazer aí mais detalhado. Então, ó, conserva a primeira, divisão de frações, conserva a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, porque às vezes tem gente que esquece da divisão de frações, então é sempre bom a gente estar recordando, né? Então, ó, simplifico esse 5 com esse 5. O que sobrou para a gente foi um 4 em cima. Então, a tangente do ângulo B sobramos com 4 em cima e um 3 embaixo, 4 terços, que nós já sabíamos, né? Nós já tínhamos essa resposta. Só para exemplificar, só para ampliar o exemplo e ficar mais ilustrado aí para vocês a respeito da relação entre tangente e seno com cosseno, ok? Importantes isso. Aqui, essa tabelinha aqui, galeríssima, nós precisamos ter isso daqui memorizado, esses ângulos notáveis, tá? Valor de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Tem um macetezinho aqui em cima, ó, tá vendo? 1, 2, 3, depois 3, 2 e 1. E aí você tira a raiz quadrada em cima, né? A raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 2 a gente não sabe, larga na raiz, raiz quadrada de 3 a gente deixa na raiz. A mesma coisa aqui. E divide todo mundo por 2, tá? Aí a tangente, se por acaso você não lembrar da linha da tangente, mas pelo menos guarda seno sobre cosseno. Por quê? E se eu esquecer a tangente precisa dela, Carlos? Você divide o seno pelo cosseno que você vai chegar no valor da tangente. Tá vendo? A tangente de 45, raiz de 2 sobre 2, desculpa, o seno de 45 raiz de 2 sobre 2, cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2. Nós não sabemos o valor disso daí, tá? Porque é um número irracional. Mas eu sei que esses números são iguais. A hora que você divide um número por ele mesmo, vai dar 1. E a mesma coisa se você precisar da tangente de 60. Pega o seno de 60, divide pelo cosseno de 60, vai simplificar o 2 com 2, vai sobrar só a raiz de 3. Aqui no seno vai sobrar a raiz de 3 embaixo, tá, gente? Se você pegar aqui, ó, se você for dividir aí meio por raiz de 3 sobre 2, o que vai acontecer? Você vai cortar o 2 com o 2, ó, vai ficar 1 sobre raiz de 3.
Aí não pode deixar raiz no denominador, então você vem e racionaliza. Ó. É que não pode, né? Não é conveniente. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Beleza, gente? Então tá aí. Então é legal memorizar. Se não memorizar, pelo menos guarda seno e cosseno que tem essa lógica, né? 1, 2, 3 em cima, depois 3, 2, 1 embaixo. Tira a raiz no numerador, lembrando que a raiz quadrada de 1 é 1, e divide todo mundo por 2. Aí a tangente, como é que eu faço para chegar na tangente? Essa daqui que eu escrevi, ó, é a tangente de 30 graus, tá? Porque a tangente de 45 você vai dividir o número por ele mesmo, vai dar 1. A hora que você dividir na tangente de 60, a hora que você divide a tangente de 60, raiz de 2 sobre 2, a hora que você divide por meio, você vai simplificar esse 2 com esse 2, você vai ficar com raiz de 3 sobre 1, que é a raiz de 3, certo? Essa daqui é a sua tangente de 60 graus. Mas o legal é memorizar, o legal é ter isso pronto em mente, para a gente não ter que ficar perdendo tempo em cima disso, tá? Vamos lá, vamos aplicar isso daí. Ó. Num triângulo retângulo, um dos ângulos mede 60 graus. Se a hipotenusa mede A, o menor cateto é... Na verdade, a grande dificuldade... Eu larguei a tabelinha aqui para dar uma auxiliada para vocês, mas, gente, ó, a respeito de um conceito que eu queria falar para vocês, nem tanto pelo grau de dificuldade, tá? Mas sim um conceitozinho bem interessante aqui. Então, nós temos um triângulo retângulo. Então, ó, então aqui é 60 graus, né? Porque, ó, é um ângulo intermediário. E aí, para dar os 180 graus, com certeza ali é 30 graus. Ele fala que a hipotenusa mede A, tá? E aí ele quer saber o menor cateto. Porque essa figura, tá, gente? Essa figura não estava no exercício. Essa figura eu que coloquei aí, que eu construí pra gente. Pra ganhar tempo. Tá? Então, aí você... mas na hora de desenhar, como é que eu vou saber quem que é o menor cateto? Então, gente, guarda o que eu vou falar. Oposto... Ou seja, do outro lado, oposto ao menor ângulo, no caso aqui é 30, está o menor lado. Oposto ao maior ângulo, que no caso aqui é o 90 graus, está o maior lado, que é a hipotenusa, que eu já falei para vocês que a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. E aqui, se ele pede o maior cateto, tá, gente, seria aqui o oposto ao maior, né, dos ângulos agudos, né? Seria o Y, tá? Então o Y é o maior cateto e aqui, na verdade, ele pede o menor cateto. Então, ó, não tem lógica eu colocar aquele Y ali, vou até apagar. Mas, por favor, guardem essa característica aí, porque nós não temos a figura, de repente, na prova, e você fala, Carlos, como é que eu vou saber quem que é o menor cateto? Qual que é o maior cateto? Então você sempre olha para os ângulos. Oposto ao menor ângulo está o menor lado. Oposto ao maior ângulo está o maior lado. Então, ó, então o X é o menor cateto. Então você pode usar ou o 60 graus ou o 30 graus, o que você achar melhor. Eu vou usar o 60 graus, que está no enunciado aí, ó. Então o que o X é dos 60 graus? O X ele é o cateto adjacente, está junto, está com o ângulo. Então o X está com os 60 graus. Então você vai usar o cosseno, está com o ângulo, né? Se você fosse usar o 30, você teria que usar o seno, porque ele é o cateto oposto. Repara que o X está sem o ângulo de 30, não está com o ângulo de 30. Então você usaria o seno. São diquinhas aí que ajudam vocês, tá? Então, ó, vamos lá, vamos usar o cosseno de 60. Quanto vale o cosseno de 60 graus? Aí você lembra na tabelinha lá, ó, o cosseno de 60 graus está valendo meio. O que é o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isso aqui é igual a 1 sobre 2. Então eu pego esse A que está dividindo de um lado e passo para lá multiplicando, né? Na verdade não é passar para lá, né? Na verdade eu estou multiplicando ambos os lados da igualdade. Estou multiplicando por A. Então tá vendo? Ó, ele foi lá. E aí A vezes 1. Fico tranquilo para falar para vocês que vai dar A. Então fica A sobre 2. É o que ele pede nesse exercício. Nossa, Carlos, tem exercícios tranquilos. Tranquilos, porque nós estamos fazendo uma revisão zona e estamos recordando isso daqui. Tá? Na bateria dos exercícios vem exercícios mais interessantes aí, exercícios mais picantes, mais temperados aí. Mas se preparem, tá, gente? Se preparem que vai ter coisa também, tanto coisa tranquila como coisas um pouquinho mais envolventes, mais exigentes aí no caso.
Agora as relações métricas complementares, também ferramenta legal para gente mexer, para a gente guardar. Esse aqui é o Teorema de Pitágoras, nós já vimos, tá? Então aqui, gente, ó, a relação, ó, então o que acontece? Eu tenho um triângulo retângulo, o ângulo reto está lá em cima, é o ângulo A, é o ângulo reto. Então o Azinho é a hipotenusa, o B e o C são os catetos aqui. E aqui eu tracei uma altura, tá? O que é a altura? A altura é um segmento que parte do vértice e vai até o lado oposto formando um ângulo de 90 graus. Então eu chamei a altura aqui de AH. E esse MN? Esse MN é o que nós chamamos de projeção. É como se você tivesse tipo, uma rampa de madeira aqui e você viesse com uma fonte luminosa aqui. O que vai acontecer essa rampa de madeira aqui? Ela vai projetar uma sombra, entendeu? Então é como se essa rampa estivesse projetando uma sombra de um lado e a outra rampa, que seria o outro cateto, estivesse projetando uma outra sombra do lado de lá. Então é o que nós chamamos aí de projeção. Então, ó, vamos lá, o que tem a ver, né, a relação entre os catetos, a hipotenusa e a projeção. Então, ó, o cateto, então, ó, B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Do outro lado, o outro cateto, C ao quadrado, é a mesma lógica, hipotenusa, só que agora a sua projeção está representada pelo N, tá? E a altura, como é que eu acho assim a relação da altura? A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções, H ao quadrado é igual a M vezes N, tá? E aqui, propriamente todos os elementos nossos aqui, né? Propriamente todos não, todos os elementos aqui. Se eu pegar a hipotenusa e multiplicar pela altura, vai dar o mesmo resultado se eu multiplicar os dois catetos. Isso aí tudo, gente, vem de semelhança de triângulos, nós não vamos ficar aqui desmembrando, nós vamos ficar um tempão aqui, e o importante para vocês é que vocês guardem essas relações. Essa relação aqui de cima, nós já destacamos lá, que é o Teorema de Pitágoras, e essas daqui seriam as complementares. Repare essas duas aqui, ó, que legal, ó. B ao quadrado igual a A vezes o M, e C ao quadrado igual a vezes o N. Vamos resolver esse sisteminha aqui, ó. Vamos somar essas duas equações. É uma das várias, né, dezenas, até mais de 100 formas de se provar o Teorema de Pitágoras, né? Então, a soma aqui, B ao quadrado mais C ao quadrado, e aqui é AM mais AN. Vamos fazer uma fatoração, né? Tudo coisa que nós já vimos anteriormente, agora nós já podemos utilizar essas ferramentas aqui, ó. O A é um fator comum. Vou colocar o fator comum em evidência. Então, AM dividido por A dá M e o AN dividido por A dá N. Só que M mais N, repara, gente, ó, que M mais N é a própria hipotenusa. Né? Então ficou aqui A vezes M mais N é A também, ou seja, A ao quadrado. É o próprio Teorema de Pitágoras. Ó. Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. É uma das maneiras de se provar o Teorema de Pitágoras. Lógico que eu não mostrei de onde veio essas relações aqui, por conta de tempo, que o importante é isso. Mas ele vem de semelhança de triângulos, pode ficar tranquilo que essas ferramentas aí serão muito úteis e é bem legal você ter isso daí guardado. Coloca aí do lado para dar uma memorizada nisso daí, se é que não tem todas já memorizadas. Provavelmente já tem, se não tiver, importante você utilizar isso daí, tá? Ó, deixa eu dar uma melhorada aqui, que eu coloquei um exemplo aqui em cima. Vamos reescrever essa demonstraçãozinha que eu fiz aqui, ó, do outro lado, que eu achei que eu tivesse colocado esse exemplozinho aqui para vocês. Ó. Então nós estamos somando, só vou reescrever, eu já expliquei aí, ó. Então nós estamos somando essas duas equações, então nós ficamos com B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a AM mais AN. B ao quadrado mais C ao quadrado, coloca o A em evidência, fica M mais N. E aí o M mais N é justamente o valor da nossa hipotenusa. Aí A vezes A dá A ao quadrado, e a gente chega novamente no nosso Teorema de Pitágoras, mais uma maneirinha de se provar esse teorema. Ok? Vamos lá, vamos ver o que pede esse exercício aqui. Ó. Na situação do mapa abaixo, deseja-se construir uma estrada que liga a cidade A à estrada BC. Então isso aqui é uma cidade
E ali é uma estrada ligando as cidades B até a cidade C. Isso aqui é o município A. E essa aqui é a estrada BC. Com o menor comprimento possível. Então, o menor comprimento possível, tá, gente? É sempre uma linha perpendicular, é sempre uma reta perpendicular. Você poderia construir várias estradas, né? Poderia construir aqui, poderia construir aqui, poderia construir aqui, mas ele quer a menor, tá? Com a menor distância possível. Menor distância possível, gente, é formando sempre um ângulo reto, tá? Então, ó, essa estrada medirá em quilômetros. Vamos ver. Então, tracei aqui, ó, a estradinha aqui formando um ângulo de 90 graus. O que acontece? Para a gente poder chegar nesse resultado aí, gente, um segmento formando um ângulo reto com o lado oposto é a nossa altura. Então, ó, o que eu acho é que nós precisamos dar uma ajeitadinha aqui. Esse triângulo, tá, gente, é um triângulo muito famoso pra gente. É um triângulo chamado de triângulo pitagórico, também conhecido como triângulo 3, 4, 5. Né? Você tem aí os catetos aqui, ó, um cateto 3, o outro cateto 4, a hipotenusa vai ser 5. Tá? Então repare bem na posição, Carlos, mas ali não é 4 nem 5, ali é 30, ali é 40, ali é 50, então aqui vai dar 30. Tá? Então com certeza isso aqui vai dar 30 km. Se tiver alguma dúvida, aplica o teorema de Pitágoras, tá, gente? Se você tiver alguma dúvida, você põe lá, chama ali de x, ó, x ao quadrado mais 40 ao quadrado é igual a 50 ao quadrado. 50 ao quadrado, eu coloquei 50 graus. Já tá na correria aí, vamos com calma para ficar bonitão para vocês, queridos, queridonas, vamos que vamos. 40 ao quadrado, 4 vezes 4 é 16, mais um zero de cada fator. 50 ao quadrado, 2.500, porque 5 vezes 5, 25 com 2 zeros. E aí, ó, 1.600 para chegar em 2.500 é a mesma coisa que 2.500 menos 1.600, que dá 900. E a raiz quadrada de 900 é 30. Foi o que eu falei para vocês, 30 km. Por que nós achamos? Por que nós precisamos da altura? E agora, gente, nós vamos usar essa relação trigonométrica que ela é bem interessante. Né? Hipotenusa, então nós vamos usar aqui, ó, vai ficar apertadinho aqui para mim, ó, A vezes H é a mesma coisa que B vezes C. Então A, quem é o A? Hipotenusa, 50, vezes a altura, que é o comprimento da estrada que nós estamos procurando. B, quem que é o B? Não importa quem é B e C aqui, tá? Então aqui é 30 e aqui é 40, certo? A vezes H é igual a B vezes C. Certinho, gente? Então agora vamos resolver. Então isso aqui, ó, nós podemos dividir aqui em ambos os lados, ou se não gostar dessa simplificação da maneira que eu coloquei aqui, ó, vamos pôr na divisão, para ficar mais claro para vocês, tá? Então aqui o A era o 50 e aqui o B era o 30. Então, ó, o 50 tá multiplicando, ele vai dividindo. Não precisa fazer essa conta, tá, gente? Ó, eu já falei isso para vocês anteriormente, ó. Não precisa fazer uma multiplicação se na sequência você vai dividir. Ó, tá vendo, ó, simplificando os zeros? Aí agora aqui, ó, esse 40 você divide por 5, dá 8. O que sobrou lá em cima? O que sobrou lá em cima foi 3 vezes 8. 3 vezes 8 dá 24. Ou seja, essa estrada terá 24 quilômetros de comprimento. E a menor estrada que vai poder ligar esse município A à estrada BC nessas condições. Beleza? Ok? Vamos lá. Aí nós vamos agregando ferramentas, os exercícios, as coisas vão ficando cada vez mais interessantes, vão ficando cada vez mais abrangentes. Certo? E aí eu vou comentar dois assuntos aqui que de repente nem tá muito assim no ensino fundamental, alguns viram no ensino fundamental, outros não, mas lei dos senos e lei dos cossenos, que lá no ensino médio vai ter tanta coisa pra gente ver em trigonometria, que eu já resolvi adiantar alguma coisa aqui pra vocês. Então, ó, olha a lei dos cossenos. Repara que ela parece muito com o teorema de Pitágoras, tá, gente? Isso daqui é o que nós chamamos de trigonometria em triângulos quaisquer. Lá o que nós estávamos falando, tá, gente? Hipotenusa e cateto só vale para triângulo retângulo. Tá vendo que aqui eu não tenho um ângulo reto. Eu não sei a medida do ângulo A, não sei a medida do ângulo B, não sei a medida do ângulo C. Então isso aqui é uma trigonometria para qualquer tipo de triângulo, certo? Inclusive serve até para o retângulo, tá? Porque a hora que você pegar aqui
Você tem um ângulo reto, aí você pega o cosseno do ângulo de 90 graus, isso aqui vai dar zero, fica o próprio teorema de Pitágoras aí, certo? Mas tá aqui, então a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Aí, para compensar a ausência do ângulo reto, menos 2bc, que são esses ladinhos aqui, cosseno do ângulo A, cosseno do ângulo que está compreendido entre eles, ok? Isso serve para todos os lados, ó. Então eu estava considerando como ó, tá vendo, ó? Então eu peguei esse A aqui e vou pegar o ângulo oposto, que é o ângulo A. Vou pegar esse lado agora aqui, ó. Então b ao quadrado, agora fica os outros dois lados, agora fica o A e o C. Então A ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2AC, que são esses lados que nós usamos aqui, cosseno do ângulo oposto, estou chamando aqui como oposto ao ângulo B. E para o Czinho, como é que fica a relação para o Czinho? Olha lá, tá vendo? O Czinho está oposto ao ângulo C. Então C ao quadrado, quem que sobra? Sobra o A e o B. Então C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes AB, que são os lados que nós usamos aqui, cosseno do ângulo C. Tá vendo? Cosseno do ângulo A, cosseno do ângulo B. Podemos colocar um acento circunflexo aqui para ficar mais específico, mais bonitão para vocês, aí, mais exato para vocês. Certo? Esse daí consiste na lei dos cossenos, né? Vamos aplicar essa lei dos cossenos aí para vocês terem um exemplo de como é que funciona isso. Ó. Dois lados consecutivos de um paralelogramo medem, respectivamente, 10 raiz de 3 centímetros e 20 centímetros. Eles formam entre si um ângulo de 30 graus. Então a medida dos lados estão aqui e um ângulo de 30 graus entre eles. Qual a medida da diagonal menor desse paralelogramo? Então vamos lá. Então tem o paralelogramo aqui, o ângulo de 30 graus, o lado 10 raiz de 3 e 20. 10 raiz de 3 é menor, né? Raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,7, né? 1,73, alguma coisa assim. 10 vezes 1,7 daria 17, então esse lado é menor que 20. Repara, tá, gente? Eu já vou falar de alguma característica aqui, ó, tá? Repara que se eu tenho 30 graus aqui, então esse ângulo aqui é o que falta para 180, é o suplemento, porque ângulos cuja soma dá 180 nós chamamos de ângulos suplementares. Então esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de 150 graus. Por que você está falando isso? Porque eu estou falando isso, gente, porque isso aqui, ó, seria a diagonal maior. Como é que você sabe que é diagonal maior, Carlos? Porque o ângulo de 150 é maior que 30. Lembra que eu falei? O oposto ao maior ângulo está ao maior lado e o oposto ao menor ângulo está ao menor lado. Ok? Então é só para justificar o porquê que eu sei que é aquela diagonal que ele está pedindo para calcular. Certo? Então vamos lá. Então ó, eu quero saber o valor dessa diagonal, vou chamar de Dzinho aqui. Ó. Então esse é meu lado referência. Então ó, D ao quadrado é igual a, então, ó, 20 ao quadrado mais 10 raiz de 3 ao quadrado menos 2 vezes 10 raiz de 3 vezes 20. Repara que são os lados que eu usei aqui. Vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é o cosseno de 30 graus, que é o oposto ao ladinho que nós vimos aqui, certo? Então vamos lá, D ao quadrado, diagonal ao quadrado, igual aqui dá 400. 20 ao quadrado dá 400. 10 ao quadrado dá 100. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. 100 vezes 3 dá 300. Menos. Olha aqui o que vai acontecer aqui, ó. 2 vezes 10 dá 20. 20 vezes 20 dá 400. Raiz de 3. Vezes o cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus você tem que lembrar lá da tabelinha de ângulos notáveis. O cosseno de 30 graus ele vale raiz de 3 sobre 2. Ok? Tá? Por isso que é muito importante aí. Então, ó, ali ó, nós já temos uma simplificação para adiantar para vocês. Que eu tenho 400 aqui em cima e agora estou dividindo por 2. Então isso aqui vai dar 200. Tá? Então, ó, aqui como é que vai ficando mais claro as coisas aqui melhores pra gente. Ó, então, 400 mais 300 dá 700. Menos, ó, 200 é a simplificação. Raiz de 3 vezes raiz de 3, gente, é raiz quadrada de 9, que é o próprio 3. Então, ó, olha o que nós ficamos. Nós ficamos com diagonal ao quadrado é igual a 700 menos 200 vezes 3 dá 600. Tá? Então, diagonal ao quadrado é igual a 100. Como não serve o resultado negativo, né? Mais ou menos 10. Então, nós temos aqui que essa diagonal mede 10 centímetros. A medida dela aqui é de 10 centímetros. Beleza?
Então essa aí é uma aplicação, é um exemplozinho da aplicação de como utilizar aí a lei dos cossenos, ok? Avançando aí para ver a lei dos senos, como é que tá aí a lei dos senos. Então, ó, lembrando que todo triângulo tem uma circunferência inscrita e circunscrita. A inscrita é que está internamente, a circunscrita é que está cercando, a que está fora, tá? Então vamos lá, então ó, um ladinho, ó, Azinho está para seno do seu ângulo oposto, assim como Bzinho está para o seno do seu ângulo oposto, assim como Czinho está para o seno do seu ângulo oposto. Isso vai dar sempre uma constante. Qualquer valor que você pegar e dividir pelo seno do ângulo oposto, você vai ver que isso daí sempre vai ser igual a uma constante, que é o dobro do raio da circunferência circunscrita, dessa circunferência que está aqui fora, aqui, ó, tá? Por exemplo, vou colocar um raio aqui, vou rabiscar aqui, ó, mas seria, por exemplo, um raio R aqui, que é o raio da circunferência circunscrita a esse triângulo, ok? Esse quadrinho de mensagem aí, ele fica sempre dando trabalho aí pra gente, ok? Mas vamos lá. Importante é relembrar a ferramenta. Vamos tentar fazer vamos riscar novamente aí, apesar de que fazer uma reta aqui nessa mesinha ela é trabalhosa, mas com fé a gente consegue. É só a mensagem que fica incomodando a gente, certinho? Vamos aplicar isso daí. Vamos ver como é que fica isso numa aplicação que é mais, numericamente é mais fácil de você memorizar isso daí. Em um triângulo ABC são dados ângulo B 60 graus, ângulo C 45 graus e o segmento AB igual a 10 centímetros. Determine o comprimento de AC. Você que tem que fabricar essa figura, tá? Não importa onde você vai colocar o ângulo A, B e C, mas onde você escolher o B, você tem que pôr 60 graus ali. Aonde você escolher para o vértice C, você tem que colocar 45 graus ali. Aí no segmento AB você vai colocar os 10 centímetros, que é o que está aqui. Entendeu? Ó, ângulo B, 60 graus. Opa, uma pegadinha aqui. 60 graus, não 30 graus. Uma pegadinha aqui pra gente. Vou até colocar em preto. Tá. Isso aí, pegou uma caixa de texto pronta e não trocou o valor ali, ó. Então aqui, ó, é 60 graus, tá, no ângulo B, o ângulo C 45 graus e o segmento AB medindo 10 centímetros, beleza? E aí, tudo colocado corretamente nos seus devidos lugares. E aqui, ó, então nós temos dois ângulos, tá? E ele quer saber qual é a medida do lado AC, então vamos chamar de X. Entendeu? Então, ó, X está para seno do ângulo oposto, seno de 60 graus, assim como 10 está para o seno de 45 graus, que é o seu ângulo oposto. O ângulo oposto é 10. Então vamos lá. X está para seno de 60 graus, seno de 30 é meio, depois seno de 45, raiz de 2 sobre 2, aqui é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é igual a 10 dividido por seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Já tem algumas simplificações aqui para fazer, mas de repente você não está enxergando, porque está meio desconfortável. Então vamos inverter, né? Conserva a primeira, então a x, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de raiz de 3 sobre 2 é 2 sobre raiz de 3. Então eu vou multiplicar 2 vezes x sobre raiz de 3. Aí aqui eu vou multiplicar esse 2 por esse 10, tá vendo? Esse 2 veio multiplicando x, o raiz de 3 ficou embaixo. Esse 2 veio multiplicando 10, então vai ficar 20 sobre a raiz quadrada de 2, ok? E aí, gente, ó, não precisa nem aplicar a relação fundamental das proporções. Ó, esse raiz de 3 está dividindo de um lado, vamos multiplicar lá do outro lado. Então, nós vamos ficar com 20 vezes a raiz de 3 sobre a raiz de 2. Esse 2 está multiplicando de um lado, ele vem dividindo, ele vem do lado daquela raiz de 3, daquela raiz de 2 ali. Então, vai ficar 20 raiz de 3 sobre 2 vezes a raiz de 2. Aqui nós temos uma simplificação, então o exercício foi escolhido a dedo aí para vocês, ó, do 20 dividido por 2 dá 10. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que eu já vou recordar aí para vocês uma coisa chamada de racionalização. Por quê? Nós ficamos aí com
x igual a 10 sobre raiz de 3, 10 raiz de 3 sobre raiz de 2. Você vai procurar isso numa prova teste, você nunca vai achar isso numa alternativa, dificilmente, tá? Por quê? Porque você tem que racionalizar, tá? Não é interessante, não é conveniente largar o número irracional no denominador por conta aí de casas decimais da divisão e assim por diante, tá? Então o que vai acontecer aqui? Nós precisamos usar propriedades da potência, ó. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2, como as raízes são iguais, raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6. Aqui, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4, gente, é 2. E aí 10 dividido por 2, x é igual a 5 raiz de 6, 5 raiz de 6 centímetros. Esse é o valorzinho do seu x aqui, ó, 5 raiz de 6 centímetros. Certo? Correto? Então tá vendo, gente, ó, começa bem simplesinho, o assunto aí em geral começa bem simplesinho e depois nós vamos agregando algumas ferramentas e isso vai tomando um outro porte, isso vai ficando cada vez mais interessante e mais saboroso, mais apimentado aí, certo? Mais divertido, vamos falar assim. Então isso aí foi uma revisão zona rápida da nossa trigonometria 1. Na sequência eu venho aí com uma bateriazinha aí de exercícios para a gente ver como que está aparecendo isso, com outros estilos de exercícios, de nível também mais tranquilo, de nível médio, nível mais aprofundado um pouquinho, para vocês lapidarem o uso dessas ferramentas, beleza? Vamos em frente, grande beijo no coração, grande abraço, joga uma aguinha no rosto, dá aquela acordada, dá aquela espreguiçada e até o próximo vídeo, gente. Bons estudos e até daqui a pouco, hein? Grande abraço.